Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vim compartilhar com vocês uma notícia que saiu aqui no nosso Tribunal de Santa Catarina a respeito da condenação de uma empresa ao pagamento de dano moral, uma indenização por danos morais existenciais em razão da jornada exaustiva, cansativa que um motorista de caminhão de longa viagem acabava tendo na sua rotina de trabalho. Vem comigo nesse vídeo para a gente conversar e entender um pouco mais sobre essa notícia. Pessoal, já vou começar o vídeo então compartilhando com vocês a notícia, a manchete, e olha só o que ela fala, A quarta turma aqui do Tribunal de Santa Catarina, o Tribunal Regional do Trabalho, condenou uma transportadora, uma empresa, por submeter o motorista a jornadas exaustivas, ou seja, muito cansativas. E olha só o que está dizendo logo na sequência. O trabalhador ele chegou a ficar afastado da família por 4 meses, ou seja, fora de casa, transitando em vários estados do Brasil por 4 meses, sendo que em alguns desses dias, ele dirigia por 15 horas. Então, é realmente uma jornada muito cansativa e a gente pensa, poxa, mas será que realmente, essa pessoa tinha uma jornada assim tão cansativa? Será que isso é uma coisa rara, Pessoal, olha, a gente sabe que não, Se você é um motorista de longa viagem que está assistindo o vídeo, certamente você, olha, isso é o básico no meu dia a dia. A gente sabe que realmente é uma jornada bem cansativa, aqui a rotina do motorista tem, Vocês motoristas de longa viagem trabalham diariamente, muitas e muitas horas e realmente ficam muito tempo, muitas vezes muitos meses fora de casa, longe de casa, perdendo datas comemorativas, aniversários e outras datas especiais. Então a gente sabe que realmente é cansativo. Vamos seguir aqui na notícia para a gente ler mais detalhes sobre essa condenação. Vou dar sequência então aqui na notícia, E o que ela tá falando? Que essa transportadora, que era uma transportadora lá da cidade de Chapecó, ela foi justamente condenada a pagar essa indenização porque esse motorista de carreta de longa viagem, ele ficava muitas e muitas horas dirigindo nos dias, de trabalho, então 15, 16 horas por dia, e também porque ficava muito tempo sem retornar para sua casa, Aqui na notícia tá falando que tanto as testemunhas que foram ouvidas a convite do autor do processo, quanto às testemunhas que foram ouvidas a convite da empresa, da ré, todas elas confirmaram que, de fato, no mínimo, o motorista permanecia longe de casa pelo período de 40 dias. E confirmaram também a jornada que era feita no dia a dia. Então, aqui vem um detalhe bem importante dessa notícia, Sempre quando a gente pensar e a gente visualizar uma condenação, uma indenização sendo paga, sendo arbitrada, a gente tem que pensar, olha, teve prova dessa situação. Sempre que a gente pensa em fazer um pedido, a gente tem que pensar, como é que eu vou produzir uma prova dessa situação, E muitas vezes no direito do trabalho a prova é a testemunha, Colegas de trabalho que têm a mesma rotina, que presenciam essa rotina do motorista, E foi isso que aconteceu nesse processo aqui. As testemunhas ouvidas dos dois lados, a gente fala assim porque muitas vezes o processo tem o autor e o réu, são lados assim antagônicos muitas vezes, Todas essas testemunhas, elas comprovaram que de fato ele permanecia muito tempo afastado da sua família, da sua casa. Então aqui dentro desse processo que foi produzida toda essa prova, em que houve esse pedido de indenização, a juíza da cidade, a juíza mesmo da cidade de Chapecó, entendeu que era devida a indenização para esse motorista. Inclusive ela colocou aqui na decisão dela, que essa jornada tão exaustiva, ela certamente privava o motorista de ter momentos, para dispor sobre o seu tempo. Ele pode decidir, faz parte do direito da pessoa, se ele quer fazer alguma coisa naquele período, se ele não quer, se ele simplesmente quer não fazer nada naquele momento, isso é dispor sobre o tempo. E essa jornada tão cansativa, tão exaustiva, esses períodos tão longos de ausência, privaram ele desse direito fundamental e básico, que é realmente de dispor sobre o tempo dele, Sem falar que ele também ficava distante da família, como eu já falei antes no vídeo, estava ausente em várias datas comemorativas, então toda essa ausência e essa falta de tempo para ele dispor como ele entende necessário, Momentos de lazer, momentos de algum curso que ele queira fazer, ele simplesmente não conseguia fazer isso porque ele tinha uma jornada exaustiva.
E aí muitas pessoas podem estar se perguntando, tá, e aí? Então foi fixada essa indenização, mas e qual é o valor, né? A juíza aqui de Chapecó, da cidade que o processo foi feito, ela fixou essa indenização no valor de R$20 mil. Não é que o processo em si chegue no valor de R$20 mil, né? O processo pode estar em um valor ainda mais elevado, porque há outros pedidos dentro do processo, né? Horas extras, intervalos que não foram respeitados e outros. Então o processo ele atinge um valor mais elevado. Mas esse pedido em específico que foi feito dentro do processo, dentre tantos outros pedidos, foi condenada, a empresa ela foi condenada a pagar R$20 mil. E aí, claro, a empresa não ficou satisfeita com essa decisão, é um direito das duas partes, né? Assim como o autor, o réu também pode fazer o recurso, e dentro do prazo a empresa fez o recurso, né? Ela não estava contente, ela apresentou o recurso, então, aqui para o Tribunal de Santa Catarina. Esse recurso já foi julgado aqui pelo Tribunal de Santa Catarina também, e essa decisão da juíza de Chapecó, né, que determinou o pagamento da indenização, foi mantido. Não houve mudança, ou seja, manteve essa decisão que mandou a empresa pagar R$20 mil para esse trabalhador, porque realmente, né, no tribunal foi reforçado tudo o que foi falado pela juíza, de que essa jornada era muito cansativa e que isso privava esse motorista do direito ao lazer, a uma prática esportiva, às vezes quer jogar o futebol com os amigos, né, a prática religiosa, às vezes queria frequentar alguma igreja, né, também não tinha tempo, a convivência com os amigos, os familiares, esposa, filhos. Então tudo isso ele realmente não conseguia usufruir, ele não tinha tempo para isso em razão do trabalho. Então o Tribunal de Santa Catarina ele manteve sim essa condenação, tá bem? Agora, claro que é possível ainda assim fazer um novo recurso, esse recurso iria para Brasília, né? Se chama um recurso de revista, caso alguma das partes ainda não esteja contente com o resultado, né? Com as decisões do processo. Então, se a empresa entendeu que essa condenação não foi justa, ela pode sim recorrer para Brasília. Se o trabalhador entende também que o valor do processo num todo ainda não atingiu, né, eventualmente outros pedidos feitos não foram deferidos, ele também pode fazer esse recurso para Brasília. Então, provavelmente esse processo irá para Brasília, né, em razão desses recursos que vão ser apresentados, e lá vai ser feita uma nova análise sobre os pontos que foram recorridos, tá bem? Mas eu acredito que é muito importante a gente ter ciência dessa decisão, tanto da decisão que foi dada na cidade pela juíza de Chapecó, quanto a decisão que foi dada pelo tribunal, para a gente ir entendendo como é que tá realmente as decisões a respeito desse assunto, porque é um assunto gravíssimo e a gente vê que isso faz parte, infelizmente, da rotina dos motoristas de longa viagem, né? Não é uma exceção, não é uma situação excepcional, pelo contrário, é a rotina deles. Então, quem lida diariamente com essa profissão sabe que realmente são jornadas muito cansativas e eles acabam sendo privados, né, de todas essas situações que são direito dele, como por exemplo, o convívio com a família, né, o direito à saúde, né, frequentar um médico, realmente ir quando é necessário fazer os exames, muitas vezes não tem tempo, prática religiosa, prática esportiva, tudo isso são direitos, né, para dispor conforme ele bem entender do seu tempo, né, fazer o que realmente quer fazer, o que precisa ser feito, ou então simplesmente não fazer nada, né, só descansar, tá? Inclusive, a gente sabe que muitas vezes tem um período de descanso, 30 dias de férias, e nem isso é respeitado, né? Muitas vezes o motorista precisa continuar rodando porque recebe só a comissão quando está rodando. Então, infelizmente, várias irregularidades, né? Se você é um motorista que está passando por essas situações, é bem interessante conversar com um advogado especialista em direito do trabalho para entender quais são os seus direitos, né? Cada um enfrenta uma situação que tem particularidades, apesar de terem uma rotina parecida, mas tem particularidades, então é bem importante conversar com o advogado para ele te orientar, né? Olha, o que é possível cobrar, o que realmente perante a lei está equivocado e poderia gerar um processo trabalhista, poderia gerar uma cobrança, tá bem? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Compartilhamos essa notícia que é bem recente, ela é de outubro de 2024, então, né, super recente, bem importante a gente ficar antenado em como tá sendo as decisões aqui do Tribunal de Santa Catarina e também dos demais, né? Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, a gente pode produzir mais, trazendo notícias de outros tribunais também, né? Comentem aqui embaixo, olha, eu sou de São Paulo, eu sou do Rio Grande do Sul, pra gente entender quais os tribunais que interessam para vocês e trazerem as notícias, tá bem? Se vocês gostaram, então curtam, compartilhem com seus colegas, se inscrevam aqui no nosso canal, se inscrevam aqui no nosso canal e ativem o sininho para ficar por dentro dos próximos vídeos. A gente coloca vídeo toda semana aqui no nosso canal, tá bem? Tchau, tchau e até o próximo vídeo.